Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Dani Guimarães e é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Hoje, de uma maneira diferente, nós vamos fazer uma aula de autorresponsabilidade. Pois é, a autorresponsabilidade é uma competência. Eu quero falar muito com você sobre ela, porque infelizmente não é algo que todo mundo tem assim super desenvolvido e todo mundo entende o seu papel dentro da autorresponsabilidade. E para começar, eu quero te fazer um convite. Já vai, já curte esse vídeo, para que eu saiba e para que o algoritmo saiba que ele é relevante para outras pessoas. Se você ficar com dúvidas, quiser fazer comentários nessa aula, eu quero te convidar a ser ativo, a você participar dessa aula ativamente. E aí eu separei aqui para você alguns slides para você ir acompanhando comigo o conteúdo. Então vamos lá. O que que primeiro, antes da gente falar de autorresponsabilidade, o que que é uma competência, né? Competência é algo que a gente fala muito no mundo corporativo, que a gente se dedica muito a aprender, se dedica demais a estudar. A gente entende que competência é o que faz uma pessoa performar em alguma coisa e o que faz ela não performar. Então, é algo que você realmente precisa colocar energia para você desenvolver e para desenvolver as pessoas ao seu redor. Mas o que significa competência? Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Sim, quando eu tenho uma pessoa que tem muito conhecimento sobre um tema, não significa que ela é competente nesse tema. Quando eu tenho uma pessoa que tem muitas habilidades sobre algo, mas tem atitude errada e não tem um conhecimento técnico, ela também não é competente. Eu posso ter ali um bobo motivado, sabe aquela história? É uma pessoa que tem a atitude correta. Ela até tem uma, sabe aquela pessoa boazinha? Ah, ela tem uma atitude boazinha, mas ela não tem habilidade para nada, ela não tem o conhecimento de nada, então ela só é legal, ela só tem uma atitude boazinha que você fala, não, acho que dá para desenvolver. E o que que dá para desenvolver? Dá para eu ensinar aquele conteúdo, dá para ela aprender a habilidade porque ela tem a atitude certa. Então, a competência, ela é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, quando eu uno essas três coisas, eu tenho ali uma pessoa competente. Se eu não unir essas três coisas, eu não tenho uma pessoa competente. Eu tenho uma pessoa incompetente. Sabe aquela pessoa que ela, nossa, estudou tudo que você possa imaginar, mas ela ainda é uma aprendiz, que ela não consegue se desenvolver, ter uma carreira, ter um cargo estratégico, porque ela ainda, você fala, nossa, mas a pessoa tem mestrado no tema X e ela ainda é uma auxiliar, ela ainda é uma assistente? Pois é, porque ela só se dedicou ao conhecimento. Ela não desenvolveu habilidades e não tem muitas vezes a atitude certa para que aquilo se torne uma competência. Então, a competência sempre será o conjunto dessas três coisas. Existem outros fatores que a gente acaba falando da competência, que é o julgamento e outras coisas que a gente acaba numa maneira, de um jeito mais sênior, a gente fala sobre isso. E no outro dia eu abordo com você, mas no básico, assim, na esfera básica, a competência é isso, né? O conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o que que é a competência da autorresponsabilidade? É quando eu tenho essas três coisas, eu tenho conhecimento sobre autorresponsabilidade, que é o que nós vamos fazer agora. Eu desenvolvo as atitudes para ter autorresponsabilidade, eu desenvolvo as atitudes para ter autorresponsabilidades e desenvolvo as habilidades. Então, eu tenho as atitudes corretas, desenvolvo as atitudes. Eita, confundi aqui, ó. Então, eu desenvolvo o conhecimento, aprendo sobre o conhecimento do que é autorresponsabilidade, crio formas de praticar a autorresponsabilidade na prática para que isso vire uma habilidade e tenho as atitudes certas para que a autorresponsabilidade seja uma competência na minha vida. Então, é assim que eu me torno uma pessoa com essa competência. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos ver se o slide vai aqui, peraí. Eu quero primeiro tratar com você qual que é a diferença entre responsabilidade e autorresponsabilidade. Qual é a diferença entre eles? Existe uma diferença gritante entre os dois, né? Ah, Dani, mas será que não é a mesma coisa? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Que é a responsabilidade? É a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Vamos lá. Eu comprei um carro, certo? Comprei um carro e agora eu tenho a responsabilidade de arcar com as minhas contas desse carro. E todo mês eu tenho que ir lá no mês tal, no dia tal, fazer aquele pagamento do meu carnezinho, do meu boleto, porque senão vão apreender o meu carro. Então eu arco com a minha responsabilidade, porque eu assumi um compromisso ali de honrar aquele pagamento mensalmente. Com os outros, a minha mãe cuidou de mim a vida inteira. Chegou um momento que chegou a minha vez de ser responsável para cuidar da minha mãe, porque ela precisa de um acompanhamento médico toda semana no médico X. Então, eu sou responsável, eu acompanho a minha mãe naquele médico. Isso é responsabilidade, no qual eu assumo compromissos, eu tenho a consciência dos compromissos que eu assumi e eu vou cuidar desses compromissos. Então, qual é a diferença da autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, ela é totalmente diferente, mas ela está ligada, lógico. Mas a autorresponsabilidade, ela é a consciência de que nós temos, e de que somos os únicos responsáveis pela vida que levamos e pelas escolhas que fazemos. Entende a diferença? Eu posso ser uma pessoa muito responsável, mas posso ter um perfil totalmente vitimizado para tudo na minha vida, entendendo que tudo que aconteceu ao meu redor não é responsabilidade minha, que tudo que acontece no meu trabalho, tudo que acontece na minha vida é responsabilidade do meio, responsabilidade do ambiente, responsabilidade de todos, não minha responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é quando eu tenho a consciência desenvolvida que eu sou o responsável pela vida que eu levo. Que as escolhas que eu faço, ela é minha responsabilidade, não é dos outros. Eu não levo uma vida no qual a culpa é de todo mundo menos minha. Eu não levo uma vida no qual eu enxergo que as pessoas ao meu redor são elas que me fazem tal coisa e me causam problemas. É diferente. Eu não acho que tudo que dá errado na empresa é culpa do chefe. Eu também olho para aquilo que eu não produzi, eu olho para aquilo que eu não entreguei, eu olho para o foco que eu não dei. Então, eu trabalho com uma visão diferente, né? Então, a autorresponsabilidade é uma capacidade que eu desenvolvi para assumir as responsabilidades das minhas ações. Porque você pode assumir a responsabilidade da conta lá para pagar, mas você pode não ser uma pessoa que assume as responsabilidades pelas suas ações. Você pode assumir a sua responsabilidade pelas suas intenções, que é diferente das suas ações. Sabe quando você faz uma coisa que não é legal, mas você fala assim: ah, mas a minha intenção foi boa, mas a ação foi ruim? Mas você fala: não, mas é que você não sabe, mas você não viu, você não sabe que eu tentei, você não imagina como foi. Então, você tem um olhar para suas ações totalmente diferente. Você sempre olha para sua intenção, independente do resultado da sua intenção. E é interessante pessoas têm autorresponsabilidade, por quê? Porque quando elas têm esse perfil, elas culpam os outros pelas ações dos outros e a si própria pelas suas intenções. Então ela fala assim: fulano fez isso comigo, certo? Mas e você? Eu não, a minha intenção não foi essa, a minha intenção foi outra. Então, essa pessoa, ela não entendeu, ela não entende a autorresponsabilidade dela no caos que ela se encontra. Ela não consegue enxergar isso, porque isso é uma competência, isso é algo desenvolvido, às vezes empiricamente, às vezes naturalmente, às vezes na nossa base familiar e muitas vezes através de uma aula como essa, no qual você vai aprender e vai olhar para isso de uma outra forma. Você, a autorresponsabilidade é a capacidade que você tem de tomar decisões e comportamentos, né? De se responsabilizar, na verdade, pelas suas decisões e pelos seus comportamentos. Então, tive um comportamento inadequado. Ah, é porque fulano falou assim comigo. Não. Qual é a sua responsabilidade nesse comportamento que você teve? E é responsabilidade tanto no ambiente de trabalho, quanto na sua vida pessoal. Você olha por esses dois aspectos, na sua carreira, no seu trabalho
E na sua vida pessoal, você analisa na sua vida como que você faz para entender a sua parcela de responsabilidade. Então, isso implica em quê? Em reconhecer que os resultados que a gente tem são consequências diretas das nossas escolhas e atitudes. Então, o resultado que eu tenho hoje na minha vida ele é uma consequência direta das minhas escolhas e das minhas atitudes, e não apenas das circunstâncias externas ou das ações de outras pessoas, entende? Então, viu como tem diferença entre responsabilidade e autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, ela faz isso com você. Ela mostra que as outras pessoas, as circunstâncias externas, elas interferem? Interferem, mas a maneira como eu ajo, como eu tomo decisão, os comportamentos que eu tenho, são eles que vão implicar no meu resultado, não são as pessoas. Então, essa é uma competência essencial para quem quer sucesso. Peraí, gente. Tanto sucesso na vida quanto profissional. E isso vai promover um ambiente de trabalho mais produtivo e harmonioso para você. Por que mais produtivo e mais harmonioso? Porque você vai assumir para você mesmo o que você entende que funciona e o que você entende que não funciona. Você vai assumir para você mesmo as suas responsabilidades de que você tem muita demanda, foi porque você deixou para a última hora mesmo, por exemplo. Não porque a empresa te dá muita coisa. Você vai assumir para você que você não faz uma boa gestão dos recursos do seu tempo. Você assume para você que você não faz uma boa gestão do seu computador, da sua máquina, porque você, em vez de salvar as coisas na pasta certa, salva na pasta errada e depois fica perdido procurando material. Então, entende que você começa a se observar e começa a se olhar e procurar uma melhoria contínua interna. Você todos os dias olha e fala: "Não, eu posso melhorar nisso, eu posso me posicionar diferente nisso". Você começa a se enxergar dentro desse ambiente, começa a se enxergar com a necessidade de melhoria diária. É algo que você quer crescer constantemente. Então, quais são os principais aspectos da autorresponsabilidade? Assumir a responsabilidade pelas suas ações, reconhecer e aceitar as consequências das próprias decisões, sejam elas positivas ou negativas. Então, não importa se a consequência ela foi positiva ou negativa, eu começo a reconhecer isso, eu entendo as consequências dessa decisão e eu trabalho para que isso mude, para que no futuro eu tome decisões melhores. E esse é o grande segredo. Esse é o grande start, é que no futuro a gente tome decisões melhores, certo? Senão a gente está fora do perfil. Proatividade, por quê? Porque eu tomo a iniciativa e eu ajo para resolver problemas. Eu vou fazer algo para melhorar a situação, em vez de esperar que outras pessoas façam no meu lugar. Então, eu me torno uma pessoa proativa, porque eu tenho a consciência de que eu tenho que tomar a iniciativa e agir para resolver os problemas ou melhorar as situações ao meu redor. Eu não fico esperando que os outros façam no meu lugar. Então, é uma competência que nós temos que todos os dias buscar. É uma consciência que nós temos que transmitir todos os dias através do nosso crescimento como pessoa, do nosso crescimento como profissional, da nossa vida como um todo. A gente precisa transmitir essa autorresponsabilidade. Ela é fundamental para o nosso sucesso. Autoconhecimento. Então, qual o aspecto da autorresponsabilidade é um verdadeiro autoconhecimento. Quando eu conheço as minhas forças e conheço as minhas fraquezas, eu trabalho para melhorar continuamente. E a gente tem aí, por mais que a gente tenha uma quantidade grande de informação disponível na internet, essas informações, elas são todas soltas. Muitas vezes elas não se conectam. Então, e aí você ouve aqui uma dica, você ouve aqui uma outra história, você pega um insight aqui, pega um outro insight aqui, e isso não se conecta no sentido de você aprender e conhecer as suas forças e fraquezas. Por isso que é muito importante você passar por um processo de desenvolvimento individual.
É muito bom a gente fazer curso, né? Eu dou treinamento, eu faço curso, eu tenho vários cursos, eu dou treinamentos em empresas todos os dias. Eu vou para as empresas, inclusive, caso você queira contratar a nossa empresa para isso, nós estamos inteiramente à sua disposição. Você pode entrar em contato aqui no site, que vai estar embaixo aqui na descrição do vídeo. Mas passar por um processo de desenvolvimento individual, no qual você tem uma outra pessoa que ela é sua mentora, ou ela é uma profissional capacitada verdadeiramente para te entender e te apoiar a potencializar os seus pontos fortes e enfraquecer mais ainda, e você ter essa clareza daquilo onde você não performa, das suas fraquezas, isso vai fazer com que você cresça mais rápido. Eu sempre falo para os meus clientes de mentoria, que eu faço essas mentorias individuais, o seguinte, não só para eles, mas a gente sempre conversa aqui, o processo de desenvolvimento individual, ele economiza anos de experiência. Por quê? Porque vai chegar uma hora ou outra que você vai ter apanhado tanto na vida, a vida vai ter te batido tanto que você entendeu que você é fraco naquilo. Ou você exagerou no uso das suas forças e trocou os pés pelas mãos. Ué, mas eu sou uma pessoa tão persuasiva. Aí você exagerou na persuasão e você cometeu um grande erro. Então, com o passar dos anos, com a maturidade, você vai equilibrar muitas vezes forças e fraquezas, você vai ter esse autoconhecimento. Quando você passa por um processo de mentoria individual, que é o que a gente faz aqui na empresa, automaticamente você vai economizar anos e anos e anos apanhando. Por quê? Porque você vai aprender isso dentro de um método, dentro de uma forma de trabalhar. E é muito mais produtivo você aprender isso dentro de um método, de um jeito que você economize anos de problema, anos de trauma, anos de terapia, né? Porque você vai ali ter causado dores no outro e dores em si mesmo, porque você adquiriu esse método de olhar para suas forças e para suas fraquezas do que você esperar a vida bater, né? Porque a vida bate e ela bate forte quando a gente não tem autoconhecimento. Um outro aspecto é a capacidade de aprender com os erros. A gente, muitas vezes, nós não temos isso. A gente erra, erra, erra na mesma coisa e a gente fica nesse ciclo de autossabotagem constante. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade de analisar os nossos erros, analisar as nossas falhas sozinhos e entender isso como uma oportunidade de crescimento. Quando você não tem autorresponsabilidade, quando isso não é desenvolvido em você, você passa mais tempo buscando culpados, fazendo com que esses culpados sejam penalizados por aquilo ou mostrando para eles a culpa do que você olhando para você mesmo, para suas falhas e para os seus erros e fazendo com que isso se torne algo para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E isso é muito importante, ter essa mudança de olhar para você mesmo, você se enxergar de uma forma diferente, você enxergar de uma forma que tudo aquilo que você errou, tudo aquilo que você falhou, virou crescimento, virou uma maneira de você não errar de novo. E aí isso te tira do ciclo de autossabotagem. Comprometimento com resultados. Uma coisa importante que uma pessoa que tem autorresponsabilidade faz, ela se comprometer com resultados. Ela foca em alcançar metas e objetivos, mesmo diante de dificuldades e desafios. Então, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por desafios, faz parte da nossa essência, faz parte da nossa humanidade. Né? Se somos humanos, estamos aí envolvidos em desafios, envolvidos em dificuldades. Porém, quem tem autorresponsabilidade é flecha, não é metralhadora, né? Por quê? Metralhadora tá ali atirando para tudo quanto é lado, né? Aonde cair o tiro, ela vai, aonde não cair, ela não vai. Mas quem é comprometido com o resultado tem foco, é uma flecha. A pessoa está olhando para a meta, está olhando para o objetivo, mesmo diante de desafios que ela olhe para a direita, olhe para a esquerda e fala: será? Será que é isso mesmo? Pois é, ela está olhando para isso de uma maneira comprometida. E um outro aspecto da autorresponsabilidade é a autodisciplina. Então, consistência e dedicação é um aspecto muito grande de pessoas que têm autorresponsabilidade. Então, se
eu olho e falo: "Eu não consigo me dedicar". Então, ou seja, eu não consigo me dedicar a cuidar da minha saúde. Você não tem consciência desenvolvido sobre que os resultados da sua vida dependem de você. Não é desenvolvido. Você acha que depende das circunstâncias, depende de Deus, depende do outro, depende daquilo, depende se eu estou de bom humor ou não. Quando você não tem essa consciência, muitas coisas te dominam, né? A consistência, a dedicação, elas mostram que você está no controle. Quando você não tem consistência e não tem dedicação, é você não está no controle. E é muito interessante isso. Eu tenho uma irmã, e essa minha irmã, uma vez, alguns anos atrás, acho que já mudou esse cenário, mas há alguns anos atrás ela estava empreendendo e ela me disse o seguinte: eu não posso empreender, eu preciso voltar para a CLT, porque eu preciso de alguém me cobrando. Eu preciso que alguém fale o que eu tenho que fazer. E isso significa que ela não tem a competência da autorresponsabilidade desenvolvida, sabia? Porque se ela tivesse, ela não precisaria de supervisão nas atividades dela, ela não precisaria de supervisão direta no tempo dela. Por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu estou trabalhando e eu não preciso de alguém que venha alguém e me fale: "Dani, você precisa gravar essa aula tal dia e tal hora". Não, eu coloco na minha agenda, organizo o meu tempo, me planejo e executo a atividade, porque eu já desenvolvi essa competência. Então, quem precisa de supervisão direta, porque não consegue ter consistência e dedicação, ainda não chegou lá. Ainda: "Ah, mas eu sou responsável". Ok, responsabilidade você tem que ter mesmo, você tem conta para pagar e etcétera. Mas e a autorresponsabilidade? Aonde ela entra na sua vida? E agora, você entendeu quais são os aspectos de quem tem a autorresponsabilidade, mas quais são os benefícios que uma pessoa que já desenvolveu a autorresponsabilidade tem na vida dela? Por que que é bom você olhar para essa competência como algo maravilhoso para sua vida, para sua carreira, para o seu futuro. Por que que é importante para você olhar isso? Por quê? Porque você vai ter mais autonomia. Pessoas autorresponsáveis são mais independentes e são capazes de tomar decisões eficazes por conta própria. Interessante isso, né? Quando você tem autorresponsabilidade, você é uma pessoa mais independente, sim. Você é capaz de tomar decisões por conta própria. Se você não tem autorresponsabilidade, sempre você vai precisar de babá. Sempre você vai precisar de alguém que te fale, que você vai falar assim: "O que que você acha que eu faço? Como é que eu devo fazer isso? Ah, vou perguntar para fulano. Será que fulano saberia responder?". Por quê? Porque você não treina a tomada de decisão, você não treina a sua independência, você tem que treinar isso. Então, quando você começa a treinar essa competência na sua vida, você se torna uma pessoa com mais autonomia, você resolve problemas de maneira mais fácil, você aprende a tomar decisão, então é uma consequência uma coisa da outra. Melhoria contínua. Com o autoconhecimento e a capacidade de aprender com os erros, você tem um desenvolvimento contínuo de habilidades e competências. É muito legal isso, porque eu tenho essa habilidade e cada semana, cada mês que passa, eu percebo que eu desenvolvi uma habilidade nova, desenvolvi uma competência nova, eu não fazia coisas que hoje eu faço. Por exemplo, durante muitos anos aqui na internet, esse canal é bem antigo e você sabe disso, você vai ver que eu tinha muita dificuldade. Então, às vezes eu não gravava, porque eu não sei conectar, eu falava pra mim assim: "Ai, sou péssima na internet, sou péssima com tecnologia, eu não consigo fazer". Então, quantas vezes eu me sabotei, porque eu pensava: "Ah não, enquanto eu não tiver um videomaker, não tiver alguém que esteja comigo, pra mim vai ser difícil". Por quê? Porque eu sabia que tecnologia, essas coisas de subir vídeo e tal, é desafiador para mim. Mas conforme eu fui entendendo que eu precisava aprender, que isso é uma coisa importante, eu fui fazendo. Então, hoje eu ajeitei a câmera aqui, ajeitei o áudio, deixa eu ver se está funcionando, deixa eu testar essa imagem, e você vai testando e você vai aprendendo. Mas você não para, por quê? Se eu tenho uma missão, se eu tenho um propósito, se eu tenho um compromisso, eu tenho que ter autorresponsabilidade, desenvolver as competências que eu preciso, desenvolver o que não funciona em mim, ter a capacidade de melhorar, de quebrar crenças para que eu consiga realizar os meus objetivos. Então você tem que assumir para você
a sua vida, porque a partir disso você vai entrar em melhoria contínua. Aí você vai olhar assim: "Ah, por que que fulano avança tanto, em 10 anos fulano chegou lá e eu aqui em 20 não saí do lugar? Por que que em 3 anos fulano deu certo e eu aqui em 15 anos não saio do lugar?" Quanto que você é autorresponsável por tudo aquilo que você faz? O quanto você adquiriu de autoconhecimento, investiu em autoconhecimento, o quanto que você entende que você tem capacidade de aprender com os erros, não de saber que você errou. Saber que você errou é uma coisa, ter a capacidade de aprender com esses erros é outra, completamente diferente. Resiliência, olha como é importante você ter autorresponsabilidade. Olha, que é a resiliência? Assumir a responsabilidade pelas próprias ações vai fortalecer a sua capacidade de lidar com adversidades, vai fortalecer a sua capacidade de lidar com desafios. É um mega benefício. Por quê? Porque você vai assumir para você essa capacidade. Então você se torna uma pessoa mais resiliente. Você adquire confiança e credibilidade. Pessoas que são autorresponsáveis são mais confiáveis e respeitadas pelos colegas e superiores. Por quê? Porque eu vou confiar que ela, se ela errar, tá tudo bem, ela vai assumir. E ela tem credibilidade comigo, porque ela não esconde o jogo, porque ela vai para cima para resolver o problema, entende? Sabe, um projeto complexo, ele nunca vai ser dado na mão de uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, porque na primeira desculpa que ela tiver, ela vai largar o projeto. Na primeira desculpa que ela tiver, ela vai abrir mão deste projeto. Eu quero te convidar a olhar para isso. O quanto as pessoas confiam em você e têm credibilidade em você para que você toque projetos complexos, para que você toque negócios complexos. Elas dão uma caneta para você resolver um problema. Se você tivesse que assinar por alguém, essa pessoa daria para você essa caneta? Se você tivesse que ter as senhas do banco de uma pessoa, de uma empresa, você teria essas senhas do banco sem supervisão? O quanto você gera confiança e credibilidade em tudo aquilo que você coloca à tua mão. Esse é um benefício muito grande de quem se abre para ser autorresponsável em todos os aspectos da sua vida. E crescimento pessoal e profissional. A autorresponsabilidade, ela é um fator chave para o seu desenvolvimento e para o seu sucesso. Então, logo, você vai crescer mais como pessoa, e quando a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional. É horrível, é péssimo quando a gente tem a oportunidade de crescer como profissional, mas porque a gente não cresceu como ser humano, a gente acaba sendo engolido, 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 e a gente perde a oportunidade da nossa carreira. Porque não adianta você crescer só profissionalmente, você precisa crescer como pessoa, porque isso tem que te abraçar. Se você não cresce como pessoa, não adianta. Uma hora você cai do cavalo, se eu posso dizer assim, né? E como que eu desenvolvo a autorresponsabilidade? Essa pinceladona aqui para você dessa aula é para que você tenha muita clareza de tudo que você pode fazer com essa competência na sua vida. E como é que se desenvolve ela? Você começa a praticar a autoavaliação. Então, você repete regularmente, desculpa, você reflete regularmente sobre suas ações e os seus resultados, identificando pontos de melhoria. Então, você vai aprender que tudo aquilo que você sabe, no fim do dia, quando você pega aquela, não sei se você pratica isso, mas tem lá a sua lista de demandas do dia. No final do dia, você olha para essa lista e fala: deixa eu entender aqui o que aconteceu, deixa eu entender o que eu aprendi, o que que eu executei, o que que ficou para trás, e você faz essa autocrítica, você pratica essa autoavaliação. Quando você faz isso, você começa a desenvolver a autorresponsabilidade. Por exemplo, ai, precisava entregar um projeto na segunda-feira e eu não vou conseguir entregar. Deixa eu entender, nossa, eu coloquei aqui, coloquei fazer tal coisa na terça, na quarta e na quinta, não consegui fazer nenhum dia. Por que que eu não consegui? Por que eu procrastinei? O que está por trás disso? Como que eu posso melhorar o meu dia a dia para que eu não procrastine mais coisas que me impedem de alcançar sucesso, de que me impedem de alcançar bons resultados? Como que eu faço isso? Então, é nesse olhar que você vai, é assim que você vai praticar essa autoavaliação e de várias outras formas. Quando você estabelece metas claras para você, então, quando você define objetivos, tem planos para alcançá-los, você está desenvolvendo autorresponsabilidade. Por quê? Porque você não está deixando a vida te levar, a vida leva eu.
Você não está esperando o dia de amanhã, você não está esperando alguém vir e te dar uma palavra para você mudar. Você tem um objetivo pessoal, tem uma meta pessoal, você tem lá a meta A, você pegou aquela meta e falou: eu vou em frente com essa meta, eu vou realizar isso. Eu tenho a consciência que isso é importante por isso, por isso, por isso. Quando você faz isso, você desenvolve essa capacidade de realizar esses objetivos, realizar esse plano de ação automaticamente. Com o tempo, a autorresponsabilidade vai entrando cada vez mais dentro de você, porque a meta final é tua. Então, você é responsável por ela. A gente não deve construir metas, isso é uma outra aula, mas a gente não deve construir metas baseado no que o outro pensa, baseado no que o outro quer. A gente tem que construir metas baseado naquilo que é bom pra gente, naquilo que é o nosso objetivo, não esperando pelo outro, porque o outro, mas então, colocar uma meta aqui, eu quero juntar tantos mil reais até dezembro desse ano. Mas aí depende de quem para isso acontecer? Ah, depende do meu marido, depende da minha filha, depende do meu filho e dos meus funcionários. Então, não é uma meta sua. É uma meta corporativa, é uma meta coletiva, né? E aí eu trato de uma outra forma. Porque se não acontecer, você vai dizer, ah, é porque fulano não me ajudou. É lógico que não, a meta era dele. Então, autorresponsabilidades com metas é a partir do momento que eu sei estabelecer metas para mim. Feedbacks. Então, quando eu busco feedbacks, né, eu começo a identificar os meus pontos de melhoria. Por quê? Porque muitas vezes eu não busco feedback. Eu não busco. Eu prefiro fingir que eu não estou vendo os meus defeitos, eu não estou vendo aquilo que não está funcionando. Agora, quando eu busco, quando eu sento com alguém e falo, você pode me dar um feedback do que eu fiz? Pode me dar um feedback do que eu entreguei? Será que você consegue me ajudar com tal coisa? Automaticamente eu vou perceber aquilo que eu não estava percebendo. O único problema que você não pode fazer é passar tempo justificando o feedback. Não faz isso com você. Não passa tempo justificando o feedback. Aproveitando, se você ainda não fez o nosso curso de feedback, vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o curso de feedback. Porque ele é um curso muito rápido, muito tranquilo para você fazer, e aí você vai aprender a dar feedback. Se você está na posição que tem que dar feedback, você não pode deixar de fazer esse curso. Link está aqui embaixo, vai, se inscreve no curso, certo? Quando você é uma pessoa que está buscando uma autorresponsabilidade, você precisa muito, mas precisa de verdade buscar feedback das pessoas. Porque é esse feedback que vai te fazer evoluir, é esse feedback que vai te fazer crescer. Ele vai fazer você enxergar por um prisma que você não enxergava. E não invista tempo em justificar feedbacks porque você não cresce, você não evolui, você não vai além. Então, invista tempo, na verdade, em entender o que você conseguiu captar daquela informação e como você pode melhorar em cima dela. E a gente está finalizando, hein? Você também precisa ser uma pessoa e manter atitude positiva. Por quê? Porque você vai encarar desafios como oportunidade de crescimento, mantendo uma mentalidade construtiva. Quem encara desafios como oportunidade de crescimento é totalmente diferente de quem encara desafio pensando, Deus não me ama, a vida bate forte e eu sei que a vida é assim mesmo, e eu nasci para sofrer, e é assim, nada na minha vida dá certo, né? Não. Quem encara desafios como oportunidade de crescimento e tem uma mentalidade construtiva, não uma mentalidade rígida, vai muito além. Então, você quer ter autorresponsabilidade? Muda a forma como você pensa. Muda a forma como você olha para o desafio, como você olha para a dificuldade. Olhe de uma maneira construtiva, porque isso vai verdadeiramente construir com você. E para fechar, né, a gente vai assumir compromissos. Claro, porque quem tem autorresponsabilidade se compromete com responsabilidades, com prazos, evita desculpa e não procrastina. Ai, Dani, é muita coisa. Pois é.
quer ter benefícios, quer usufruir dos benefícios de ser uma pessoa autorresponsável, quer ir para lugares mais altos, quer ser um profissional de destaque, quer ser reconhecido na sua empresa, na sua carreira, então você precisa se comprometer com as coisas. Você precisa se comprometer com prazos, precisa se comprometer e tirar a desculpa como um fator determinante da tua vida, certo? Fechou aqui, tudo bem por aqui? E eu quero te fazer um convite. Se você ainda não conhece a nossa empresa, eu quero te convidar a entrar no site que vai estar aqui também na descrição do vídeo e conhecer um pouco mais. Aqui nós trabalhamos com consultoria em gestão empresarial. Nós trabalhamos com RH estratégico e principalmente desenvolvendo líderes e profissionais que desejam ter uma carreira de sucesso. Vejo você no próximo vídeo. Vamos que vamos, foco na ação e até lá.